Oi, pessoal. Aqui Maurício Longo, Alexandre Strack, do Mundo Exponencial. Hoje para comentar um pouco sobre como modelo de organização de empresas que a gente tem hoje prevalecente no mundo, né? Eu ia falar no mercado, mas é no mundo, né, como um todo, está ultrapassado e é inadequado para a realidade de hoje. Então, eu vou, antes de começar, pedir para você, se você não assinou o canal ainda, para você assinar aqui embaixo e marcar o sininho para ser avisado quando saírem novos vídeos. Se você está ouvindo o podcast e não assinou o podcast ainda, você procurar na sua plataforma de preferência e fazer a assinatura para também ser notificado quando saem novos podcasts. Então, eu vou começar lendo algumas regras aqui que talvez vocês já tenham encontrado no seu trabalho, já tenham visto pessoas aplicando essas regras. Então, vamos começar aqui. Por exemplo, exige ordens escritas. Atrase entregas possíveis enquanto todas as partes de um pedido não estiverem prontas e entregue apenas quando estiver tudo pronto. Quando treinando novos funcionários, dê instruções incompletas ou vagas. Faça conferências, reuniões, quando existe trabalho mais importante a ser realizado. Aplique todas as normas e todas as regras na estrita letra de como está escrito. Exija que processos e aprovações redundantes para qualquer atividade para a qual você está dando instrução e peça pelo menos 3 aprovações, quando apenas uma seria o bastante. Eu acho que essas são algumas já de referência, certamente você já deve ter visto algumas dessas. Tem outras que são curiosas também, mas acho que elas trabalhariam o que vem agora, que é a reflexão da onde a gente tira essas regras, né? Da onde você vê essas coisas que você já viu no seu trabalho. Eu tenho certeza que a maior parte das pessoas que vão estar vendo esse vídeo aqui já viram essas coisas no seu trabalho. E da onde saem essas regras, né? E você pode ficar surpreso que essas coisas que parecem coisas tão comuns no trabalho, nas empresas, nos dias de hoje, elas são literalmente de um manual de sabotagem criado pelo órgão que foi o predecessor da CIA nos Estados Unidos, para ser distribuído para agentes infiltrados na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Mas essas instruções de simples sabotagem, como eles chamam, se confundem inteiramente com coisas que você vê numa empresa hoje em dia, né? E você vê as pessoas... à medida que eu li essas regras aqui a primeira vez, eu ia, na mesma hora, fazendo associação de ideias com a vez mais recente que eu vi aquilo. Faça conferências e reuniões quando há coisas mais importantes a serem feitas. Eu me lembrei, inclusive, de eu sentado numa reunião que eu estava participando em uma empresa, vendo as pessoas todas que estavam ali participando, sabendo que todas elas tinham coisa mais importante para fazer e que o assunto daquela reunião era praticamente inútil, e eu estava anotando no meu caderno de notas exatamente esse fato. Impressionante a quantidade de pessoas sentadas envolvidas numa discussão inútil, enquanto todas elas têm coisas mais importantes para estarem fazendo. Alexandre, qual dessas aí foi a que você viu por mais recentemente? Cara, acho que todas são muito constantes na nossa vida corporativa, digamos assim, né? Se você está trabalhando numa empresa grande, você lida com todas com bastante frequência. Essa que você acabou de citar, ela tem um fenômeno até duplo, né? Porque, na verdade, além de você ter, digamos, as reuniões, você também... Tudo começa antes, muitas vezes começa antes por e-mails com uma quantidade gigantesca de pessoas que não deveriam estar, digamos, nem
nem nos e-mails, e esse e-mail acaba culminando numa reunião para poder se discutir aquilo que já se vinha discutindo no e-mail. Isso não está no manual, porque não existia e-mail na Segunda Guerra Mundial. Se existisse, estaria no manual. Exatamente. Então, essa é, sem sombra de dúvida, uma das bem preocupantes, que elas ainda persistam, digamos assim, e isso vai em linha com a forma que a gente tem hoje em dia de trabalhar e que a gente vem falando já em alguns vídeos aqui durante as nossas conversas, né? Ou seja, o fato das pessoas não terem foco naquilo que elas fazem faz com que o dia da pessoa seja dividido em sequência de reuniões, muitas delas que não fazem absolutamente sentido nenhum, ou muito pouco sentido, poderia ser resolvido talvez com um telefonema, uma conferência rápida, alguma coisa nesse sentido, mas a gente se acostumou com uma forma de trabalho invasiva, né? Então a gente invade o espaço do outro para trazer o outro para dentro de uma reunião para discutir um assunto, e aí no fim do dia nem você conseguiu cumprir, digamos, com as tarefas que você imaginava que você conseguiu fazer naquele dia, nem todos aqueles que participaram das reuniões para os quais não deveriam ter sequer sido chamadas, né? Então, isso vai acumulando, né? Isso é uma bola de neve. No fim das contas, ou seja, a gente hoje vive aquela situação onde as pessoas terminam a sua jornada de trabalho com a sensação de que tem mais coisas para fazer e de que não terminaram nada daquilo que elas previam que hoje fariam, né? E não é por falta de informação, não é por falta de tecnologia, é por essa forma absurda de trabalhar que ainda é completamente vigente no nosso dia a dia, né? E a gente aqui no Brasil tem um agravante que essa questão do e-mail ela é especialmente forte aqui com a gente, né? Então, eu trabalhei para uma empresa australiana há mais de 2 anos no total, se não me engano, e durante todo o tempo que eu tive nessa empresa, se eu recebi 2 e-mails que tinham mais de 2 destinatários e não eram um comunicado para todo mundo da companhia, foi muito, né? Porque o e-mail é uma ferramenta de comunicação. Eu, com você, trocamos o e-mail. Se eu estou tendo uma discussão com você, eu preciso de alguma coisa, você não tem condição de me prover aquela coisa que eu preciso. E aí eu preciso envolver mais alguém para ver se é possível criar a condição para que você possa me atender. Nesse momento eu vou envolver outra pessoa. No Brasil, essa discussão que a gente estaria tendo em e-mail, onde eu estou pedindo, você está me dando uma resposta, eu estou argumentando, você está me dando a resposta, já teria 5 em cópia para eu poder dizer depois que, não, mas eu falei com ele e vocês estavam sabendo que ele não ia poder me atender. Então tem toda uma proteção aí feita subentendida, né? Que lota a caixa postal de todo mundo e não leva a nada para ninguém, né? Porque eu, por exemplo, parei de considerar que e-mail é uma forma de comunicação direta garantida há muitos anos atrás. Você levantava da sua mesa, voltava para a mesa, tinha 100 mensagens que chegaram enquanto você estava 2 horas fora da sala. Aí você ia começar a olhar aqueles e-mails, você estava olhando eles, acontecia alguma coisa, você ia ver, quando você voltava tinha mais 100. Então eu passei a tratar da seguinte forma: se for importante, você vai me procurar para falar comigo, porque o e-mail não tem garantia nenhuma. Se eu não te respondi, eu ignorei. E acabou. Não tem condição de você tratar, né, 300, 400 mensagens por dia. Você não vai fazer mais nada na vida. Isso destrói completamente a capacidade de produção de todas as pessoas na companhia, né? Ou seja, isso é realmente uma excelente técnica de sabotagem. Porque literalmente você faz com que as pessoas percam os seus focos, né? Ou seja, a pessoa não está mais trabalhando naquilo que deveria estar fazendo, e o que é pior é que ela não consegue voltar para aquilo que ela deveria fazer na grande maioria das vezes. Ou seja, ela é bombardeada por outros e-mails
que vão tirando o foco novamente, e aí a situação vira uma cascata, né? E aí, junto com outras coisas que você acabou de falar aí, por exemplo, a questão das aprovações também é um dos motivos pelo qual se faz reunião, né? Ou seja, algo que poderia ser aprovado por uma pessoa acaba exigindo 2, 3, 4 pessoas para fazerem aprovações. E como tem esse conjunto de aprovações, então vamos nos reunir para poder discutir o motivo pelo qual essa pessoa está pedindo determinada aprovação. Então, de novo, tudo vai gerando um desvio no foco que deveria estar voltado para fazer tarefas que estão previstas para se conseguir terminar determinada atividade, né? Ou seja, isso está completamente perdido aplicando essas técnicas que tem aí. Algumas você não leu, mas como a gente já falou repetidas vezes sobre elas, tem uma aí que volte a falar sobre decisões já tomadas na reunião seguinte, que aí é uma pérola, né? Do tipo assim, a gente vive a decisão anterior, né? Exatamente, porque existe algo que não foi bem considerado na tomada de decisão daquele item na reunião anterior. Então, um assunto que estava superado volta à mesa. Ou seja, como isso vai acontecer nessa reunião, que vai chamar outra, que vai chamar outra, que vai chamar outra, definitivamente os assuntos não terminam, porque eles renascem, e renascem, e renascem. É realmente uma situação absolutamente improdutiva, né? Então, não tem lugar mais esse tipo, ou não deveria ter lugar esse tipo de forma... Lugar ele está cheio, né? Se as empresas que estão praticando essas coisas vão conseguir continuar praticando por um tempo muito longo, é outra história, né? Porque assim, para todo lado que você vai, as empresas são assim. E tem que tomar a decisão de não ser mais, gente. As startups supostamente não começam assim, mas correm um sério risco de se transformarem assim. Porque essa coisa está tão enraizada na nossa, digamos, cultura de trabalho, que quando a empresa começa a se organizar, supostamente ela começa a repetir esses padrões, né? Porque esses padrões são tidos como padrões normais da forma de trabalhar, né? E quando a gente fala startup, uma coisa que a gente tem que ver é o seguinte, que tem startups que são começadas por pessoas que fazem isso aí mesmo no seu dia a dia e que acham normal continuar fazendo, né? Essas provavelmente não vão ter uma vida muito longa, nem vão chegar muito longe, mas existe também, né? Nem todo mundo nasce ágil, vamos dizer assim. Porque isso é tão normal, digamos assim, que quando você lê a primeira vez, você tem a sensação de que é a leitura de alguma das regras de uma companhia onde você foi trabalhar, né? Algumas estão, inclusive, estabelecidas na governança da companhia. Você é obrigado a seguir isso, entendeu? Tem uma que eu acho que eu não ia falar, que é forme comitês para discutir qualquer questão relevante e garanta que o comitê tem um mínimo de 5 membros. De novo, vai em linha com a questão das reuniões com quantidade infindável de pessoas. Aí são pelo menos 5, né? O mínimo, né? 5 é o mínimo para você poder ter uma boa sabotagem. Não, esse exemplo que eu falei para você, que eu estava anotando durante a reunião, foi uma de N reuniões que eu participei com 20, 25 pessoas, sei lá, 20 pessoas, vamos dizer que 20 é um bom número. 20 pessoas, cara, uma reunião que não tem como ser produtivo uma reunião com 20 pessoas. A questão é de fundo, ou seja, a gente está falando sobre esses problemas e quem está nos assistindo deve estar imaginando, mas e aí, como é que a gente sai dessa questão? Primeiro é conseguir, ou seja, nenhum doente consegue se tratar, pelo menos por enquanto a gente não tiver uma quantidade de sensores suficientemente grande no corpo para eles avisarem antes de você sentir qualquer sintoma que você já está doente.
a gente não chegou nesse ponto ainda, mas estamos caminhando para lá, é você descobrir que está doente, né? Então, a partir do momento que você descobre que está doente, você começa supostamente a se tratar, né? Porque tem pessoas, sei lá, que descobrem que está doente e não fazem nada, mas não vamos falar dessas, porque essas já, já escolheram pela morte. Vamos falar daquelas que descobrem que estão doentes e vão em busca da cura. Então, ou seja, você conseguir identificar que essas ações, que essas práticas, né, são mais do que ações, essas práticas acontecem dentro da sua companhia e acontecem, ou seja, você tem dúvida de quais são os itens da sabotagem, é só você entrar na internet e procurar pela sabotagem e da CIA, que você vai encontrar a listinha e você começa a ticar ali quantas daquelas você convive com elas na companhia, e não se assuste se você descobrir que, sei lá, 90% da lista você ainda faz, porque você faz parte dos 99% das empresas que fazem 90% da lista. Não é anormal encontrar isto. Anormal é que as pessoas não estejam percebendo que isto é algo que precisa ser solucionado. E as empresas estão angustiadas com a necessidade de mudarem rapidamente, de se adaptarem por N problemas e N características do mundo que a gente vem discutindo aqui, a questão da exponencialidade do crescimento da tecnologia, das mudanças que isso traz na forma de fazer negócio, nos clientes que são cada vez mais exigentes e que, enquanto pessoas físicas, já tiveram as suas vidas afetadas e modificadas, então exigem que os produtos e serviços que eles utilizam, consomem, também se modifiquem rapidamente. Enfim, todo esse pano de fundo que a gente já sabe que existe está fazendo com que a empresa precise alterar a sua forma de fazer gestão e de agir no seu dia a dia, né? Identificando quais são essas tarefas, você vai começar a ter que buscar soluções para isso. Ou seja, não existem soluções prontas, né? Você vai ter que começar a verificar qual é a forma mais eficiente de fazer a alteração, né? A primeira coisa é parar de fazer essas coisas, né? Essas coisas aí, principalmente, você pode parar de fazer. Então, nada para na sua empresa porque você para de fazer reuniões com 20 pessoas. Sem dúvida. Não param por causa disso. Você parar de mandar e-mail para 50 pessoas também não faz a sua empresa parar. Então, são coisas que você pode parar de fazer. Elas são a primeira coisa é se reunir com as pessoas e identificar quais são aquelas reuniões que existem e que não fazem o menor sentido, né? Elas sabem. As pessoas que participam das reuniões, elas sabem quais são as reuniões que não fazem sentido. Elas não querem estar naquelas reuniões, mas elas estão nas reuniões. Até porque elas passam um tempo se preparando para a reunião e depois passam um tempo grande naquela reunião. Faz a conta de quanto você gasta, você líder de equipe ou líder da empresa, faça a conta de quanto você gasta, quanto a empresa gasta com reuniões que não deveriam existir. É muito simples de eliminar essas reuniões, ou seja, é só perguntar para as pessoas que participam se elas realmente veem valor em ter que fazer uma reunião para discutir os determinados assuntos. Talvez você, com uma simples publicação das informações, ou mesmo uma comunicação através de e-mail, já solucione o problema. Mas, de novo, o que eu quero dizer é que não tem magia, não tem jeito certo. Você não precisa autoritariamente decidir, vou acabar com isso e isso e isso, porque eu sou um cara que entendo de todos os problemas que estão acontecendo, então eu vou eliminar logo de uma vez porque vai dar certo. Converse com as pessoas, né? Se reúna com as suas equipes, do ponto de vista de entender aquilo que pode e deve ser eliminado para que todos sejam produtivos. Pergunte a si mesmo se você está conseguindo fazer o seu melhor trabalho. Se você fosse começar agora uma empresa para realizar os trabalhos que você pretende realizar, seria do jeito que você está vivendo na empresa que você está trabalhando agora? Você faria exatamente aquelas atividades? As atividades que você está fazendo hoje permitem que você entregue o seu melhor?
Se não permitem, você já começa a desconfiar e a analisar o que é que está fazendo com que você fuja desse foco. E aí começa a fazer as mudanças. Algumas vão dar certo de imediato, outras não darão, mas tudo bem, faz parte. Você vai adaptando e entendendo o que precisa mudar. Uma coisa é certa, ficar continuando a aplicar esse mesmo conjunto de práticas vai manter você no mesmo lugar e com as mesmas problemáticas que você está vivendo agora. Agora que você já sabe que você está seguindo o manual de campo de sabotagem simples da época da Segunda Guerra Mundial, você já pode começar a pensar quais dessas sabotagens você vai parar de fazer na empresa onde você trabalha. Mas eu acho que, de forma geral, a gente cobriu esse assunto e eu vou colocar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link para o manual de campo na CIA, no site diretamente da CIA, para não restar dúvida de onde veio o manual. E aí vocês podem dar uma olhada com mais atenção. É um documento de 1944, se eu não me engano, e é o PDF do documento original escaneado. Então, às vezes a qualidade da imagem não é a melhor, mas dá para ler e entender o que está escrito lá. E aí você pode ler isto, comparar com aquilo que você vive dentro da sua companhia, e depois, para você ter umas ideias bacanas, você pode procurar pelo texto, o Manifesto das Organizações Responsivas, que inclusive foi... A gente bota o link embaixo também. Traduzido pelo Maurício e escrito já há alguns anos, mas nós também fizemos um vídeo falando sobre organizações responsivas. Ou seja, você pode ver ou seja, vai procurar lá as regras da sabotagem, aí você vai se identificar, aí você começa a procurar caminhos. E um bom início é você entender o que fazem ou quais são as sugestões para que você consiga tornar a sua empresa uma empresa mais ágil, mais responsiva. E aí você vai começando a criar algumas estratégias e algumas táticas de como ir se adaptando para que você possa ter um futuro interessante e não um futuro trágico. Então ficamos por aqui, gente. Obrigado por assistir até aqui. Valeu, um abraço. Falou.